Eu gostaria, irmãos, de compartilhar um pouquinho disso, já que é um texto e um tema de curiosidade. Nas últimas semanas, eu mostrei para vocês com alguns detalhes, dois aspectos a respeito do fim. Eu falei com vocês um pouco como que o livro do Apocalipse narra a sociedade corrompida. O livro do Apocalipse, ele de fato menciona a civilização corrupta, a comunidade perversa. Apocalipse, ele não fala de algo fora do nosso contexto, muito pelo contrário. O livro do Apocalipse, ele narra a civilização humana. E hoje nós já presenciamos uma civilização que é corrompida, que está maculada por uma série de coisas ruins. E de fato, irmãos, o que João vê é uma sociedade cada vez pior, que se gloria da sua maldade e que se engana de uma estabilidade que realmente não tem. Nós falamos um pouquinho sobre essa civilização, a sociedade corrupta. Semana passada eu falei um pouquinho sobre os juízos de Deus. Como que no meio de uma civilização corrupta, João vê que Deus permite uma série de castigos, dores e flagelos. É o tão esperado dia do Senhor, ou dia da ira, ou dia de Cristo. É um episódio na história que está sendo preparado por Deus, em que Deus julgará a terra com juízos severos e terríveis, e que pode gerar na mente do cristão ou do homem mais sensível uma pergunta: mas como pode um Deus de amor infligir sobre a humanidade juízos dessa forma? É compatível um Deus de amor com um Deus de tal maneira severo? Completamente, irmãos. Deus é completamente equilibrado na sua justiça, no seu amor, no seu perdão, na sua compaixão e ao mesmo tempo na sua severidade. E uma coisa que João ele presencia é que Deus, mesmo irado com a humanidade e permitindo aqueles juízos eles não têm uma finalidade de demonstrar um Deus rancoroso, muito pelo contrário. No meio daqueles juízos, a expectativa ou o plano é que eles pudessem estimular, incitar a sociedade ao arrependimento, incitar a sociedade a uma mudança de pensamento. É algo que João menciona algumas vezes no Apocalipse. Vejam o cenário, irmãos. Paulo, há 1985 anos atrás, ele disse a seguinte palavra: a ira de Deus está sendo revelada do céu contra o homem, porque os homens têm amado e preferido a injustiça e não têm encontrado prazer na verdade. O apóstolo Paulo já diz há muitos anos atrás que nós estamos diante de um Deus que está irado. Está irado porque o homem tem feito uma escolha clara. E a escolha humana, irmãos, não é uma escolha inocente, não é uma escolha imatura no sentido de, não, a humanidade é ignorante, então ela está só fazendo algo e ela não sabe o que está fazendo, como, irmãos, não há desculpa para isso. E o próprio Paulo vai dizer, é aquilo que preguei domingo à noite, o fato de que Deus ele está se dando a conhecer, a criação revela Deus, as Escrituras revelam Deus, Jesus Cristo revela Deus, e Paulo chega a dizer que tudo, absolutamente tudo que o homem pode conhecer de Deus, Deus está manifestando ao homem. De fato, irmãos, nós estamos diante de um Deus manifesto, estamos diante de um Deus que pode ser conhecido, mas o que Paulo logo observa é que, apesar de Deus estar se dando a conhecer, a humanidade, ela não ama e não aprecia o conhecimento de Deus. E Paulo vai dizer, o homem sabe da existência de Deus, conhece Deus, mas o homem não glorificou, não agradeceu, o homem se tornou nulo, ele acha que Deus é ídolos, e o homem agora prefere adorar a criação do que o Criador. Irmãos, esse é o cenário do Deus irado, um Deus que está irado com a humanidade, e ele está irado com razão, porque ele está se manifestando, e a despeito da manifestação de Deus, o homem tem preferido rejeitar a existência desse Deus. E a Bíblia vai dizer que
que Deus está sim irado com a humanidade. Só que apesar, irmãos, da ira de Deus estar realmente evidente, Deus ele não está emitindo juízo e punição de imediato, como às vezes nós cristãos imaginaríamos. Por exemplo, aconteceu uma atrocidade, o pastor Tiago cometeu uma coisa horrorosa, foi um escândalo para a igreja batista, e Deus então vai punir ele assim, de uma hora para outra. Ele vai dar uma doença, vai morrer, vai acontecer aquilo, e o fogo vai cair do céu e vai consumir. Aí a gente fala assim, nossa, isso não acontece, irmãos? Pode acontecer, de algum castigo, consequência, não sei, mas a gente não está diante de um Deus que é assim, ação e reação. Deus não é assim, e isso gera duas coisas interessantes. Uma coisa que pode gerar é a ideia de que estamos servindo ao Deus intolerante, um Deus que simplesmente finge que não vê os problemas do mundo. Não é uma ideia que a gente tem? Fala, não, o cara faz tudo de errado, ele é um sem vergonha, ele é ladrão, o cara é imoral, o cara é um safado, e ele faz tudo aquilo, e Deus não pune. Logo pode-se gerar a ideia de que Deus então não vê nada de mal naquilo, e isso gera outro problema, é que isso cria na mente da pessoa uma ideia de que o pecado não é tão sério quanto a Bíblia diz. Mas uma coisa, irmãos, que eu mencionei Paulo há 1980 anos atrás, eu poderia mencionar, eu exagerei, irmãos, 1900 está muito, é um pouco menos, é 1800 alguma coisa. E o escritor de Hebreus, um pouco mais adiante, ele também vai falar algo semelhante. Ele vai falar que nós temos Jesus e sabemos que seu sangue foi derramado, temos o Espírito Santo, Jesus trouxe a nova aliança, e o homem agora ele pode encontrar em Jesus perdão de pecados e orientação do Espírito. E ele vai dizer, se o homem, tendo esses recursos em mãos, ele decide viver deliberadamente em pecado, qual é a expectativa que esse homem vai ter? Ele diz, expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir o homem. O escritor de Hebreus vai dizer que o homem que despreza a obra operada por Deus, por amar o pecado e viver deliberadamente no pecado, a única coisa que ele pode esperar é o castigo. E Paulo então, Paulo ou o escritor de Hebreus, não importa quem seja, ele vai dizer no fim, que Deus diz, a mim me pertence a vingança, eu vou retribuir, e não é uma coisa boa imaginar cair nas mãos do Deus vivo. O que Paulo está... maneiro de falar Paulo, né, irmãos? O escritor, ele vai dizer, Deus ele está irado, mas ele não está punindo o homem agora. Há um dia preparado para esse julgamento. E de fato, irmãos, nós vemos que João ele menciona no Apocalipse que há de chegar um dado momento que nós chamamos de o dia do Senhor, ou o dia da ira, que não é necessariamente um período de 24 horas, que pode não ser um período de 7 anos, pode não ser um período de 3 anos e meio, pode ser muito mais, um período em que Deus vai então permitir que juízos, flagelos, dores, aflições e que operações mais intensas do próprio diabo tomem lugar na história humana, e o homem então sofrerá esses juízos permitidos por Deus. Esse, irmãos, é o cenário do Apocalipse, uma sociedade perversa e corrupta, sofrendo juízos de um Deus irado, e Deus está sim irado, e esses eventos certamente vêm. Mas eu repito algo que mencionei antes, no meio desses juízos proporcionados e permitidos por Deus, João ainda vê que o homem não se arrepende mesmo no meio desses flagelos. Eu mostrei para você semana passada como que João ele narra uma visão em que um anjo de Deus vai dizer: a glória é de Deus, temam ao nome de Deus, glorifiquem ao nome de Deus. João vê um convite ao arrependimento, um convite à humilhação, um convite a que o homem, pelo menos no meio daquela coisa ruim
que ele possa olhar e dizer: nossa, está tudo errado, eu preciso de algo sólido. É o que a gente gostaria de ver hoje, não é, irmãos? No meio das coisas ruins desse mundo, não é uma expectativa que a gente tem de que num mundo tão corrupto, num mundo tão contaminado, bagunçado, que no meio desse sofrimento, vazio, tragédia, caos, que o homem pudesse buscar algo perfeito, não é verdade? A expectativa que a gente tem é essa, que se o homem, quando está bem, ele não quer buscar algo superior, que talvez no meio da calamidade do mundo, o homem pudesse pelo menos refletir e falar: olha, tecnologia a gente tem, meios de transporte a gente tem, meios de comunicação a gente tem, dinheiro a gente tem, certa estrutura a gente tem, mas está tudo ruim. Que ele pudesse pensar: deve ter algo além, acima e mais estável que tudo isso. É a pergunta que a gente imaginaria. Só que o homem não faz isso. Esse é um grande problema, irmãos. O homem continua ainda cego. Isso é um fato bíblico. Mas no livro do Apocalipse, João menciona esse fato. É que a humanidade, ela continua demonstrando a mesma característica. João vai dizer: o sol queima muito. E o homem, ao invés de dizer: nossa, o sol está queimando muito, a gente talvez precisa mudar o nosso meio de vida, o homem continua blasfemando contra Deus. À medida em que as calamidades vêm, mais e mais o homem se distancia de Deus. Eis aqui um fato, irmãos, que disse semana passada, e eu concordo com quem disse isso. Às vezes, na nossa ignorância, a gente diz assim: não, se desse tempo, aquele homem mau mudaria. Irmãos, o homem que está alinhado na direção ruim, o tempo só vai fazer ele ficar pior. O homem sem Deus, se ele é mau com 1 ano, ele vai ser pior com 2, ele vai ser muito pior com 10, ainda que ele viva 1 milhão de anos, pior ele seria. O homem que não está alinhado debaixo da direção de Deus, ele só se torna pior. E quando eu olho para esse fato, eu vejo que quanto mais nós pensamos no futuro, mais nós pensamos em uma sociedade piorada, onde o homem, ao invés de melhorar, tudo tende a ser pior. O livro do Apocalipse, então, narra uma história de um Deus impaciente, de uma sociedade sem oportunidade. Será que é isso, irmãos, que o Apocalipse narra? Certamente não. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse. Apocalipse, nós vamos ao capítulo 6. Apocalipse 6, eu quero ler com vocês um versículo. Uma pergunta interessante. Apocalipse 6, nós vamos observar o versículo 15 em diante. Veja que João está mencionando tragédias, juízos e calamidades sobre a história humana. E as calamidades são de tal forma severas que João diz no versículo 15: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e nos escondam da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Olha o cenário apresentado, irmãos. João, ele menciona o dia da ira de Deus. É um dia em que Deus está, ou um período em que Deus está permitindo e proporcionando tragédias, juízos e flagelos sobre a história humana. Os flagelos, eles são tão intensos que ninguém pode escapar. João, ele vê que a tragédia, ela é de tal forma assustadora que ela atinge toda classe de pessoas. Pobres são atingidos, ricos são atingidos, pessoas de status menor são atingidas, os poderosos e reis também são atingidos. João vê que o cenário apresentado no futuro
é um cenário onde o juízo de Deus, ele não é para uma classe específica. O povo da teologia da pobreza imaginaria que o juízo de Deus é só para os ricos, porque o mal do mundo é culpa dos ricos e poderosos, então o pobre vai ser livre. João diz, não, poderosos reis vão sofrer. Mas aí aqueles que pensam assim, não, mas a riqueza vai fazer o homem esconder das calamidades, ele vai esconder no bunker debaixo da terra, ele vai esconder nas cavernas preparadas, naqueles lugares, o homem vai ficar livre. João vai dizer, ninguém vai, nem o rico, nem o pobre, ninguém escapa. O juízo de Deus é sobre a humanidade, e a humanidade vai sofrer. E a pergunta que o escritor, e aqui é feita no versículo 17 é, o grande dia da ira chegou, quem é que pode nos sustentar nessa hora? Quem é que pode nos erguer? Quem é que pode suportar esse dia? A pergunta, irmãos, é uma pergunta curiosa. O juízo de Deus é tão severo que quem pode suportar, quem pode resistir, quem pode permanecer diante desse juízo tão severo de Deus? Eis uma pergunta. E será que alguém responderia a pergunta? Há aqui, irmãos, no meio do livro do Apocalipse, uma espécie de parêntese. No meio das menções dos flagelos e dos castigos e juízos, há o que nós chamamos de interlúdio. É como se depois de uma pergunta é feita uma pausa, parece um momento em que fala, não, eu vou responder essa pergunta então. Uma nota de esperança no meio desse cenário terrível. Veja capítulo 7, versículo 1. Após a pergunta, vem então uma resposta. A pergunta é, o grande dia da ira chegou, quem é que pode nos sustentar? Depois disso, João diz, eu vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Eu vi outro anjo, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e ele clamou em grande voz aos 4 anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, e ele disse, não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então eu ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas, eu vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas e com palmas nas mãos. Eles clamavam em grande voz e diziam, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres vivos, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo, amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me respondeu, são estes os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão por que se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa passagem, ela é de fato uma nota de esperança,
uma nota de salvação no meio das calamidades. A pergunta que foi feita é: o grande dia da ira chegou. Quem pode permanecer de pé e firme no meio dessas calamidades? O escritor, ele menciona uma visão e uma compreensão que ele tem de que pessoas de povos, línguas, tribos e nações são salvas no meio dos juízos de Deus. Eu não quero, irmãos, me prender aos detalhes e símbolos que poderiam desviar a nossa atenção. Eu gostaria de tirar o que não é acessível para olhar o que está dentro, a mensagem por trás dos símbolos. E uma coisa que é importante nesse texto é que, na primeira parte do capítulo 7, João ele começa a mencionar que pessoas da tribo de Israel são salvas. O número 144 mil, ele tem sido alvo de muitas questões ao longo dos anos. No início, por exemplo, da história de algumas seitas, especialmente as Testemunhas de Jeová, eles diziam que esse número fala deles, que esse seria o número de salvos, teoricamente, as Testemunhas de Jeová. Só que o problema é que elas passaram de 144 mil, eles já são milhões, e eles tiveram que adaptar o seu número então, né? Seria conveniente ficar em 144 mil, mas eles passaram, então tem uma série de adaptações. Outras seitas tentam adaptar esse número, mas não há, irmãos, de fato um consenso quanto ao número, e o número pode ser simbólico, como poderia ser literal. Depois eu vou dizer que há umas objeções quanto a ser literal, mas olhando além desse aspecto que nós não entendemos direito, o fato é, pessoas da comunidade judaica vão ser salvas, é o que João vê, pessoas da comunidade de Israel sendo salvas. Irmãos, o povo que antes estava em rebeldia contra Jesus, o povo que na vinda do Messias não acolheu, o povo que até hoje continua esperando o Messias, o Cristo prometido, João vê que eles seriam e serão salvos em alguma medida. Vai ser toda a comunidade de Israel salva? Eu não sei, irmãos, mas eu quero dizer duas coisas aqui que são importantes. Israel continua sendo povo de Deus, esse é um fato importante. Não há em nenhum lugar da Bíblia nenhuma menção que diz que Deus rejeitou Israel, e pelo contrário, quando Deus fez uma aliança com aquele povo, a aliança de Deus, ela permanece. Deus disse, é uma aliança perpétua e imutável, e de alguma forma, o olhar de Deus, ele é um olhar de simpatia com os judeus, e pode parecer assim, que é uma simpatia muito precária, porque eles vêm sofrendo ao longo dos anos, mas de fato, irmãos, eles têm sofrido ao longo da história, eles são perseguidos, e cá entre nós, ainda hoje, o judeu é o povo mais odiado da terra. Provavelmente não há povo mais odiado do que o judeu mesmo, em lugar nenhum do universo, e eles são esse alvo. Mas o que a Bíblia nos mostra é que os judeus, eles são o povo de Deus. Nós precisamos nos lembrar da aliança que Deus fez com Abraão, e que ela foi ratificada com Davi, e ela foi ratificada depois. Um aspecto aqui, irmãos, então é esse: observem a aliança de Deus com Abraão, mas observem também que do capítulo 9 ao capítulo 11 de Romanos, nós estudamos isso muito, e eu aconselharia vocês depois também a olharem esse tópico. É que é muito interessante que Paulo ele vai dizer na carta aos Romanos que judeus são pecadores, não judeus são pecadores, e que os não judeus estão tendo acesso à salvação e ao Evangelho de Jesus Cristo, enquanto os judeus parecem estar se distanciando de Deus. Aí quando chega no capítulo 9, Paulo começa a tratar uma questão interessante. Ele vai dizer, não pensem que Deus rejeitou os judeus, não pensem que Deus abandonou a comunidade de Israel. Paulo vai dizer, Deus ama Israel, e Israel ainda será salvo. Isso, irmãos, é teologia séria. Está lá, capítulo 9, 10 e 11.
A expectativa que Paulo tinha era de que eles chegassem ao conhecimento de Jesus. E Paulo vai dizer: eles serão salvos. Eles ainda vão compreender de alguma forma. Todos, não sei se todos, mas Paulo disse que uma parte, um número da comunidade de Israel ainda chegaria e chegará à salvação. Quando João tem uma visão do futuro, ele vê que pessoas da comunidade de Israel são seladas e salvas. São aqueles que têm o selo de Deus. E se tem o selo de Deus, significa que são propriedade de Deus. Nós marcamos aquilo que é nosso. Nós selamos aquilo que nos pertence. E Deus sela aquilo que lhe pertence. No meio daquele cenário caótico que João vê a respeito do futuro. E pensem, irmãos, o futuro que João vê poderia ser dias logo depois, poderia ser centenas ou milhares de anos. Pense, quando João vê o futuro, não está dizendo que João viu algo que está um dia depois apenas, ou que João viu algo que está apenas 1000 anos depois ou 10.000 anos depois. João estava vendo eventos que aconteceriam depois, posteriormente. E a gente já poderia admitir a partir de um tempo que tem havido, irmãos, no meio dos israelitas, um movimento de conversão. Existe uma linha muito forte hoje do que nós chamamos de judaísmo messiânico. Povos judeus se voltando para Jesus. Isso tem acontecido. E João, ele vê no meio desse cenário do futuro que há sim um movimento de conversão e um movimento em que esse número é salvo e selado. O texto menciona salvação de pessoas, pessoas sendo lavadas no sangue de Jesus. E quando nós olhamos para o futuro, nós observamos que o futuro ele narra calamidades naturais, ele narra juízos de Deus. Nós esperamos, irmãos, e eu falo que eu creio nisso, a manifestação do homem da iniquidade, o anticristo, eu creio nisso sim, que isso acontecerá, a manifestação desse homem perverso que será um agente de Satanás aqui. E tudo isso acontecerá e será uma intensificação da maldade. As coisas se tornarão cada vez piores, é o que nós imaginamos. E é um fato. É só olhar para a história humana. O mundo ele tem momentos bons, mas existe uma deterioração muito grande em muitas áreas. Então, irmãos, só uma pausa, né? Parece que a sociedade ela progride em facilidades de vida, mas nos valores que formam uma sociedade saudável, isso tem decrescido ao longo dos anos, né? A facilidade da vida ela aumentou, mas os valores familiares, valores morais, valores de gênero, valores de respeito ao próximo, cidadania, tudo isso tem sido alterado de maneira muito grande. E tem um trabalho muito forte sendo feito para tirar isso da mente das pessoas. Foi algo que Samira mencionou para mim sexta-feira. Ela falou que na sala, é uma sala de 8º ano, e uma menina fez uma pergunta para uma professora, né? A Samira boiou na pergunta lá, estava com outra coisa, mas ela ouviu que a menina fez uma pergunta. Parece que era uma pergunta do tipo, é certo ou errado? Aí a professora fez um discurso longo do tipo, não tem esse conceito de certo e errado. Não tem esse negócio de que alguém vai dizer que é certo e que é errado. Não tem isso. O que é errado para um pode não ser para o outro, o que é certo para um pode ser para o outro. Você é que sabe se é certo ou errado ou não, você que tem que decidir. Irmãos, é o conceito na escola mesmo, é o conceito de quem forma opinião. E imagine, naquela classe, vamos supor, tem 30 crianças, adolescentes que ouviram essa resposta. Não existe certo ou errado, você é que decide o que é certo e o que é errado. É a deterioração dos valores mesmo. Então vai chegar num ponto em que não haverá nenhum valor que norteia a sociedade. E sem valor que norteia, cada um vai fazer aquilo que bem entende. É onde eu digo, as melhorias em algumas áreas, elas estão em ascensão, mas está realmente numa descensão muito grande, aquilo que torna a sociedade uma sociedade estável e viável para se viver. Irmãos, essa é a sociedade. É uma sociedade em processo de deterioração cada vez maior. É uma sociedade que já está sofrendo, que já sofreu
e que vai sofrer ainda mais dores, calamidades e tragédias. No meio de tudo isso, o homem parece distanciar-se de Deus mais e mais. Mas o que João vê no futuro é que, apesar disso, pessoas estão sendo lavadas no sangue de Jesus. E que essas pessoas estão consoladas com Cristo. Que essas pessoas estão diante de Deus. Uma curiosidade nessa passagem, irmãos. Observe que o parêntese ou interlúdio, ele acontece numa ocasião interessante. O capítulo 6, ele menciona selos. João está dizendo que é como se Deus estivesse quebrando os selos e abrindo sentenças de juízo. Um selo era uma marca numa carta ou documento que selava a autenticidade e também a preservação daquilo. E o selo então é quebrado e aberto e uma sentença é dada. É como se guerra, fome, morte, o dia da ira em toda a sua extensão vão sendo abertos. João usa a palavra selo para falar do castigo, mas ele no capítulo 7, ele usa a palavra selo para falar que se Deus está abrindo selos para julgar, Deus está também selando os seus para serem salvos. Olha, irmãos, como que é um jogo de palavras, que pode parecer bobo, mas é interessante. João, ele dá uma pausa nos selos, nos castigos, para dizer, Deus está também usando um selo, mas não para punir os seus, não para castigar os seus, mas Deus está usando um selo para marcar aqueles que são dele. Irmãos, João, ele usa a mesma palavra para falar disso, mostrar que o selo foi um símbolo de juízo para as nações, mas que o selo é para os de Deus, uma prova de que somos propriedade de Deus. Os santos, irmãos, eles são protegidos da ira de Deus, mas eles não são protegidos da ira do anticristo, nem da maldade das nações. Esse é o cenário importante no Apocalipse. Os santos, aqueles que são selados por Deus, os crentes, eles são protegidos e preservados da ira de Deus, mas eles não são protegidos e preservados da ira da besta, do anticristo, de Satanás e dos poderosos dessa terra. Esse é um cenário, irmãos, que ele é importante. A ira de Deus é manifesta sobre a terra. Os homens sofrem a ira de Deus, mas os santos de Deus, eles não vão sofrer a ira de Deus. Sobre mim não repousa a ira de Deus, se eu sou um de Deus, mas certamente eu vou sofrer a ira dos povos, a ira daquele que é o cabeça, o símbolo das ações do Satanás nessa terra. O Apocalipse, ele mostra que Deus cuida dos seus, ao mesmo tempo em que eles são vítimas das tragédias do mundo. Esse é um cenário muito curioso, não é? E ele parece contraditório, porque a gente diria assim, nossa, mas se Deus cuida de mim, por que Deus então permite que eu sofra certas coisas? O crente, irmãos, ele está isento de sofrer a ira e o castigo de Deus, mas ele nunca foi isentado de sofrer o furor dos povos, a ira dos poderosos, ou o furor daqueles que agem sob a influência de Satanás. Romanos 5, 3-5 diz isso, Romanos 8, 12-39 diz isso, 1 Coríntios 4, 8-13 diz isso, 1 Tessalonicenses 1, 4-7 diz isso, Hebreus 12, 4-11 diz isso, Tiago 1, 2-4 diz isso, 1 Pedro 1, 6-7 diz isso, 3, do 13 ao capítulo 4, 19 diz a mesma coisa. São textos que mostram que Deus, ele realmente poupa os seus, mas que nós vivemos em um mundo corrompido e que os cristãos, infelizmente, sofrem as maldades dessa terra. Um fato aqui importante, irmãos, é que o fato de a gente viver longe e livre da ira de Deus é certamente a melhor coisa que poderia acontecer. Quando Paulo vai dizer que a ira de Deus, ela se revela do céu contra a humanidade, porque o homem trocou a verdade de Deus pela injustiça, e que o homem por isso sofre castigo e ele vai sofrer
a vingança, a punição de Deus? Isso é horrível ouvir isso. O próprio Jesus disse em João 3,36 que aquele que não crê no Filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Imagina, isso sim é terrível. Agora, os cristãos, eles vivem isentos e livres da ira de Deus, mas o que o livro do Apocalipse mostra e o que a história mostra é que infelizmente os cristãos não foram livres da ira de Roma, nem da ira dos povos, nem da ira da Inquisição, nem da ira do Holocausto, nem da ira de coisa alguma. Então, provavelmente, muitos cristãos, eles serão salvos no meio das tribulações, dando a própria vida, oferecendo o próprio corpo. Esse, irmãos, é um cenário que João vê. Cristãos sendo salvos e chegando ao consolo de Deus, não em meio a um cenário pacífico, mas pode ser que tendo que derramar o próprio sangue e dar a própria vida. Eu sei que a igreja atual, ela não aprecia esse tipo de mensagem, porque um dos aspectos da teologia que predomina o evangelicalismo atual é uma teologia de que tudo vai dar certo, né? Tudo vai ficar bem, é a ideia, né? Mas de fato não vai, irmãos, nunca ficou, né? Cristãos e pessoas passaram dias agonizando aqui, dando a vida aqui. E esse é um cenário que realmente do qual muitos não foram poupados. E o cenário do fim mostraria isso.